Como se deve comportar ministerialmente? É uma pergunta que às vezes ouvimos quando olhamos para a palavra de Deus, quando nos mostra o padrão moral dos candidatos que agora vemos e temos uma boa conduta e uma ética dentro do ministério. O apóstolo Paulo refere-se aos presbíteros em 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, quando nós olhamos o padrão destes versículos, dizendo da seguinte forma: da mesma sorte os diáconos, ou seja, o padrão do comportamento ético, e o mesmo seja, meus amados irmãos, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos. Falando ao presbitério, especificamente no versículo 4 do mesmo capítulo, Paulo foi bem claro que saiba governar a sua casa. E isso reforça o cuidado bíblico com a família, que o apóstolo mostra esta clareza, mostrando a liderança deve começar em nossas casas. O versículo 15 é muito claro quando diz: para que saibais como convém andar na casa de Deus. O apóstolo está falando a esta palavra do comportamento ético, de como exercer o ministério, seja para qualquer obreiro. Já vimos exemplos como o apóstolo Paulo e as suas recomendações na palavra do Senhor. Agora vamos analisar o que é o comportamento ético. Quais são os seus deveres? O que deve ser feito? Aleluia, através da palavra do Senhor que nos ensina. Primeiro passo, nós estamos debaixo de uma organização, de uma hierarquia, onde existe sempre acima de nós alguém que foi colocado por Deus e que devemos respeitar e honrar. Ou seja, estamos sempre debaixo de autoridade. Em qualquer lugar existe essa hierarquia. No seu trabalho existe uma hierarquia. Aonde você está existe uma hierarquia. Existe uma autoridade que você deve, aleluia, os seus afazeres, os seus deveres, primeiramente a Deus e depois aquela autoridade. Aleluia. Nós sabemos que a parte espiritual, e quando isto, aleluia, não acontece, amada igreja, a insubmissão, que é ao contrário da submissão, que poluiu o universo santo de Deus quando Lúcifer se rebelou, e a rebelião é inaceitável. Devemos ser humildes suficientemente para entendermos que somos limitados e que às vezes, meus amados irmãos, nós damos pouca vazão à obra, aleluia, de Deus, e queremos às vezes criticar, aleluia, a hierarquia que foi posta como um mandamento da palavra do Senhor. Sabemos que hoje nós estamos mais cuidadosos a indicar, aleluia, ministerialmente aos departamentos. Meus amados irmãos, que se qualifica exatamente nestas palavras: submissão, obediência, trato, discipulado, disposição, motivação, mansidão, frequência, atendimento e testemunho e obediência.